Bom, ainda falando sobre essa crise que o país atravessa com a greve dos caminhoneiros, conosco em áudio e vídeo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no estúdio, para todos que nos ouvem e nos assistem nesta manhã de sexta. Ô Vera, os caminhoneiros arrancaram do governo um pacote de concessões, mas será que isso assegura a volta da normalidade? Qual o saldo político dessa semana de crise dos combustíveis, hein, Vera? Pois é, Thiago, não assegura, né? São várias as associações que comandam esse movimento grevista dos caminhoneiros e pelo menos duas delas já disseram que não aceitam as concessões feitas pelo governo e que não vão paralisar a greve. Então a gente pode assistir a uma volta à normalidade muito mais lenta do que seria o desejável diante da situação já de desabastecimento, de caos que vivem algumas das cidades, muitas das cidades brasileiras. Isso se deve à dispersão de lideranças desse movimento e também a essa forma atabalhoada como se deu a negociação, com o governo reagindo muito tardiamente, percebendo muito tarde o poder que esse pessoal tinha de parar o país, uma vez que a gente tem aí uma dependência de 60% do transporte do país, pelo menos no modal rodoviário, e acabou se alastrando muito rápido e muito mais, de uma forma muito mais disseminada do que o governo esperava. Então, a normalidade deve demorar, o saldo político para o governo é péssimo e o saldo econômico também não é bom, porque pelo menos 5 bilhões vão ser usados para compensar a Petrobras pela criação aí de uma câmara de compensação para o preço do diesel. E outra coisa, pode haver também um efeito cascata para outras categorias. Se os caminhoneiros pararam o país e arrancaram um subsídio novo para o diesel, que garante que não vai se pedir o mesmo para a gasolina, que não vai se pedir o mesmo, por exemplo, para outros preços administrados pelo governo. Então, a situação é um acordo em que quase ninguém ganha, a não ser as categorias que pressionaram o governo e levaram. Vera, o povo sofreu, continua sofrendo, que ainda está mantida parte da greve, mas a greve conseguiu um apoio das redes sociais e de certa parcela, parte do povo brasileiro. Como é que você analisa essa questão? Sabe como é que eu vi isso? No auge do Pelé, a torcida contrária torcia para o Pelé fazer gol contra o seu time. É isso aí, Josival. Não que os caminhoneiros possam ser o Pelé, mas o problema é que o Temer é o anti-Pelé. Ele espanta qualquer um e faz com que haja esse tipo de manifestação, que foi até um pouco contraditória, bastante contraditória. Pessoas que até a véspera clamavam por liberalismo, por privatização da Petrobras, passaram rapidamente a pedir subsídio dos combustíveis, que o governo tinha sim de intervir, que a Petrobras não podia deixar o preço do petróleo, do diesel flutuar, como flutua no mercado internacional. A gente viu ao longo do dia, analistas econômicos que estudam essa questão, mostrando que na Europa, nos Estados Unidos, essa flutuação foi ainda maior. Portanto, não é que o Brasil estivesse muito fora. Aí as pessoas falam, tem que tirar os impostos que incidem sobre os combustíveis. É verdade. A carga tributária que incide sobre os combustíveis é enorme. Mas se a gente já está num ajuste fiscal difícil, em que está tendo que cortar um monte de contas, de um monte de gastos, se você corta uma arrecadação como a dos tributos, de algum outro lugar, esse dinheiro vai sair. O governo não fabrica dinheiro. E por isso que eu achei uma certa irracionalidade num apoio a uma greve que, no final, prejudicou a vida cotidiana de todo mundo. É você apoiar a ideia de que paralisar o país e chantagear o governo, enfiar uma faca no pescoço do governo, pode ser bom só porque você não gosta do governo. Acontece que isso tem uma conta que vai ser paga pelo próximo presidente, seja ele quem for, seja ele aquele que as pessoas que apoiaram a greve vão votar ou outros adversários. É uma conta que vai ficar por um ajuste fiscal que não vai se cumprir, por um crescimento que não vai se dar na proporção que se esperava, porque essa paralisação de 4 dias, ninguém pense que isso não tem consequências para o crescimento do PIB. Então, por isso que eu achei um tanto quanto irracional do ponto de vista da lógica, esse apoio incondicional aos caminhoneiros. Não nego que o problema dos combustíveis seja grave, que os caminhoneiros paguem quase para trabalhar, tudo isso é verdade, mas
poderia ter sido negociado de uma maneira mais racional. Parar estradas, parar o país, parar abastecimento de hospitais, de supermercados. Isso não é razoável, isso não é democrático, isso não é maneira de se negociar num país democrático e mostra só que o governo Temer está na lona, que os seus operadores políticos são um desastre e que mesmo o Congresso teve uma atitude totalmente covarde nesse caso. Enfiou o rabo entre as pernas diante da pressão dos caminhoneiros, fizeram ali um proselitismo político de apoiar a pauta dos caminhoneiros, uma hora se propunham a votar um projeto sem o cálculo correto, como a Câmara fez. Depois o presidente do Senado vai viajar lá para o Ceará, tem de voltar às pressas para uma votação que no final não aconteceu. A condução política, tanto do Legislativo quanto do governo, um desastre. Ô Vera, estaremos te acompanhando ao longo de todo o dia com outras informações e outras análises. Vera, até mais tarde, bom trabalho. Um bom trabalho para vocês e que o país vá voltando à normalidade para que as pessoas possam ter um fim de semana mais tranquilo. Tchau.